toda segunda-feira, agora em diante, nós teremos 7 aulas sobre a Terra-média. Então, segunda-feira, marca aí no seu calendário que a gente vai ter essas aulas. Esse mês, esses 2 meses, a gente vai falar bastante sobre Tolkien. Então, se você se interessa, venha, se inscreva. Bom, já que a gente está falando de modernidade, a modernidade ela é caracterizada por várias formas da gnose, né? E o Tolkien, ele é um cara que ele mostra, não só no Senhor dos Anéis, mas em vários escritos dele, né, uma pincelada, né, de crítica nessa questão da gnose. Né? Tem um diálogo muito interessante, né, que está no Anel de Morgoth, que é o Atrabeth Finrod ad Andreth, né, que ali o elfo Finrod conversa com uma sábia humana, e ela está amarga com a vida, né, porque ela ama ela ama um elfo, mas os elfos estão em guerra, então eles não estão em época de amor, né? Os elfos eles vivem muito de acordo com as estações do mundo mesmo, né? Eles estão muito em casa com o mundo. E ela começa a suspeitar de que a mortalidade dos homens é um castigo de Eru, que não foi feito, que o homem não foi feito para isso, e que na verdade, né, ela começa a flertar com a ideia de que não tenha sido Eru que fez esse mundo, e que sim tenha sido o Senhor das Sombras, né, que tenha sido Melkor, né? E isso claramente, né, remonta aos cátaros, remonta aos maniqueus, né, tipo, e toda espécie de gnosticismo que enxergar na matéria, né, ou na finitude das coisas, né, algo de que isso aqui só pode ter sido obra do demiurgo. Sim, olha, quando eu comecei a ler o Tolkien, a primeira coisa que me falaram era cuidado, isso é gnose. Isso tem acho que uns 3 anos, assim. E eu não tinha ideia do que era. Eu não tinha ideia nem do que era Tolkien, muito menos do que era gnose. Eu acho que foi a primeira vez que eu comecei a de fato, tentar entender o que era uma coisa e o que era outra, né? E li Senhor dos Anéis tranquilamente, mas quando eu fui ler Silmarillion, a primeira coisa que eu pensei foi, gente, como que alguém poderia ler uma criação de um mundo tão bela dessa forma? Como que alguém poderia ler esta poesia aqui e dizer que o autor desta poesia, que faz um mundo tão bonito quanto este, estaria associado a uma heresia tão nefasta quanto esta outra que eu acabei de estudar aqui e que vê o mundo como algo essencialmente ruim e essencialmente imbuído das trevas, né? E daí, ao longo desse tempo todo, o que mais me surpreendeu negativamente foi o quanto todas as outras heresias e os outros problemas acabavam remontando a este problema original aí. Eu inclusive, estava lendo um artigo sobre isso hoje. Como que as tentativas de tentar entender o sofrimento do mundo acabam levando nas piores maldades cometidas contra inocentes, às vezes a tentativa de busca pela justiça, por uma justiça nesse mundo, acaba levando às maiores maldades já vistas, e assim, aos maiores massacres já conhecidos, né? E, de fato, eu acho que uma vez visto, não pode ser desvisto, assim. E quando investigando, naturalmente, né, o meu assunto do dia, da hora, que é a revolta feminina, e vendo na base da revolta feminina esse comportamento da elfa, todas as coisas ficaram mais claras, porque este sentimento de que o mundo foi feito por um agente ruim é o que move todos esses sentimentos terríveis, assim. Uhum. Sim, de que as coisas deveriam estar de outra maneira, né? Um outro exemplo claro é quando
quando acontece a Batalha da Cólera, né, a Batalha da Ira, e finalmente Morgoth é banido do mundo, os Valar, eles presenteiam, eles dão a opção aos filhos de Arendil, né, Elros e Elrond, a decidir que destino eles querem ter. Se eles querem ser contados entre a Casa dos Homens ou a Casa dos Elfos. Né? Elrond escolhe ficar como elfo e Elros escolhe ficar na Casa dos Homens, a Casa de Beren. Né? E eles recebem de presente dos Valar a ilha de Númenor, que fica no caminho para Valinor, mas eles têm uma proibição. Vocês não podem velejar até Valinor. O seu reino vai ser abençoado, né? Vocês vão ter vida longa, mas vocês não podem ir até Valinor, porque essa terra não foi feita para vocês, e ela não é imortal, porque não é a terra que é imortal, ela é abençoada pelo que os imortais fazem nela, né? Então, tipo, se vocês forem para lá, vocês não vão viver para sempre. Vocês simplesmente vão minguar absurdamente, porque vocês vão estar perto de uma, né, perto de uma luz que não foi feita para vocês, né? E isso, esse aviso dos Valar está de acordo com o plano que Eru tem para os seres humanos, que é o destino dos homens, que os Valar não sabem qual que é, né? Só Eru sabe qual que é, né? A eternidade, de fato, né? Quando o destino último dos homens. E Sauron se aproveita dessa lacuna no entendimento, essa pergunta sem resposta, porque o que é? No fundo, é uma pergunta sem resposta, né? Como o tal sofrimento humano. Todo mundo que tenta responder a pergunta de por que o ser humano sofre termina ou enlouquecendo ou emburrecendo. Ou enlouquecendo, né? Como vimos os regimes totalitários, né? Tentando dar um cabo do sofrimento humano com diversas explicações, das materialistas até as racialistas, ou, né, enlouquecendo com doutrinas malucas, como, sei lá, o espiritismo, que tenta explicar o sofrimento humano com a reencarnação, né? Ou esse refurbishment de karma e esse tipo de coisa. Sauron se aproveita disso daí e ele se deixa capturar, né? Quando os homens, né, começam a crescer em força, né, em esquadras e armadas e tudo mais, e começam a colonizar, de fato, a Terra-média, eles desafiam Sauron, né, e Sauron se oferece para ir como prisioneiro para Númenor. E lá ele começa a, né, chamujar no ouvido dos homens, e ele diz: esses Valar estão de treta com vocês, eles estão enganando vocês. Eles não querem que vocês vão para Valinor, porque eles não querem que vocês sejam como eles. A serpente, novamente. Eles não querem que vocês sejam como eles, porque eles não são os verdadeiros senhores desse mundo. Quem criou esse mundo, na verdade, foi o Senhor do Escuro, que chamamos Melkor. Então ele ensina eles a adorarem a gnose. Ele funda a maçonaria em Númenor, né? E sacrifícios humanos começam a ser oferecidos a Morgoth, e é engraçado porque o tempo de vida deles começam a minguar cada vez mais. Antigamente, os homens de Númenor, eles escolhiam quando iam morrer, né? Eles sentiam o cansaço do tempo, deitavam para dormir e passavam sem grandes sofrimentos, né? Para o destino dos homens. Agora, os homens estavam muito apegados à vida e eles começavam a enlouquecer, a perder, né? A ficar senil, a ficar doente, né? Esse tipo de coisa. E eles começam a fazer os sacrifícios humanos para tentar se livrar disso, para tentar se livrar disso daí e conseguir viver mais. Só que, tipo, isso só termina piorando cada vez mais a situação deles, né? Que termina levando eles à rebelião de fato, né? Com Ar-Pharazôn declarando guerra aos Valar, queimando a árvore branca de Númenor e sacrificando várias pessoas no altar e indo em direção a Valinor e
aí é o final da segunda era da Terra-média, né? Inclusive a Terra toda ela é deformada. Então, assim, são inúmeras críticas gritantes, né, em relação a esse negócio da gnose, para a galera chamar ele de gnóstico, né? É por causa da formação do mundo. Tudo bem, justo, né? Justo durante a ideia da formação do mundo ser delegada aos anjos, de certa forma, enxergar ali, em algum momento, de alguma forma, uma ideia ali mais ou menos próxima da forma de criação do mundo gnóstico. Mas, de forma geral, eu acho que as pessoas elas perdem o senso de proporção quando o assunto é misticismo ou quando o assunto é você enxergar a riqueza de detalhes de uma obra tão bonita, igual a do Tolkien, assim. E aí, assim... E vira aquela guerra do tipo... Então, já que isso tem uma gota que não seja 100% o que eu acho que é ortodoxia, e que sabe-se lá o que você acha que é ortodoxia também, porque muitas vezes o que essas pessoas acham que é ortodoxia não é nem o que a igreja diz que é a ortodoxia, né? Então eu vou banir isso daqui da face da terra, então não pode, não é adequado aos jovens. Não, até porque se ele fizesse uma história que correspondesse exatamente a como a gente descreve que o mundo foi formado, aí a gente estaria caindo naquela coisa da alegoria novamente, né? Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.